Neste trimestre, estudaremos o Evangelho de Mateus, comumente conhecido como Evangelho do Reino, dada a ênfase que Mateus faz ao reino de Deus, se comparado com os demais evangelhos. O Evangelho de Mateus disputa com o de Marcos pela primazia, ou seja, quem escreveu o primeiro evangelho. Discussão a esta parte, seu lugar nas nossas Bíblias atualmente faz perfeitamente a ponte entre os dois testamentos. Começando com a citação genealógica de Jesus, Mateus mostra como a história da salvação que começou no Antigo Testamento culmina com a pessoa de Jesus Cristo, filho de Davi. Vamos começar o estudo respondendo aquelas questões fundamentais: o que, quem, quando, onde, porquê e como. Começando com o que. O que é o Evangelho de Mateus? O primeiro livro do Novo Testamento, o 40º da Bíblia. Entra numa categoria peculiar na literatura que é Evangelho, que segundo Lucas em Atos 1:1, de acordo com algumas traduções, um tratado sobre a vida de Jesus. Para isto, se serve de todas as categorias literárias que existiam até então para apresentar a Jesus Cristo para as pessoas, mas tendo em mente um público específico como seus primeiros leitores. Quem foi que escreveu e para quem foi escrito este livro da Bíblia primeiramente? Como os demais evangelhos canônicos, o primeiro livro do Novo Testamento é anônimo. Os apócrifos podem dar nome, mas não eram os verdadeiros autores. A tradição cristã, que vem lá do começo do século II, atribui a Mateus, apóstolo de Cristo, que antes era publicano, cobrador de impostos. Homem letrado, muito possivelmente conhecedor das línguas de sua época, como aramaico, grego e hebraico, e conhecedor das moedas da época, como se pode ver neste evangelho. Estudiosos apontam que escreveu para judeus cristãos, para demonstrar como a pessoa de Jesus Cristo cumpria os propósitos divinos do Antigo Testamento, especialmente as profecias messiânicas. Como a absoluta maioria dos livros da Bíblia, não se sabe exatamente a data em que o autor escreveu este evangelho. As datas variam entre 40 a 100 d.C. O texto nos dá pistas como peculiaridades do judaísmo pré-queda de Jerusalém em 70 d.C., pois os grupos de fariseus e saduceus desapareceram depois da destruição de Jerusalém nesta data. A data mais provável para a composição deste evangelho, que é aceita pela maioria dos estudiosos, é a década de 60 d.C. Há também muitas teorias sobre a origem geográfica do evangelho de Mateus. Jerusalém não é unanimidade, pois houve uma diáspora cristã antes da queda de Jerusalém. Há defensores de que o autor estava convivendo com outros judeus cristãos em regiões como a Palestina, a Síria e até mesmo a Judéia. O que teria motivado o apóstolo a escrever seu evangelho? Segundo a nova edição do Manual Bíblico Vida Nova, temos 5 razões. Primeiro, convencer os judeus não cristãos da veracidade do cristianismo. Segundo, explicar aos cristãos como sua religião é o cumprimento das promessas de Deus e do seu padrão de atividade no Antigo Testamento. Terceiro, dar aos crentes novas instruções básicas para a vida cristã. Quarto, incentivar a igreja perseguida pelas autoridades hostis judaicas e romanas. E quinto, aprofundar a fé cristã, fornecendo mais detalhes das palavras e obras de Jesus. E de que maneira Mateus escreveu seu evangelho? Muitos defendem que ele se valeu, além de suas próprias memórias, da mesma fonte que Marcos e Lucas, muitas vezes chamada de fonte Q, explicando as semelhanças entre os evangelhos sinóticos. Outras mais defendem que ele se valeu dos escritos de Marcos. Outros de que ele tenha se valido das duas fontes junto com suas memórias. Ainda tem estudiosos que se valem das palavras de Papias, bispo de Hierápolis no século II, que indicam que Mateus escreveu um evangelho primeiro em aramaico, ou até em hebraico, e depois o transcreveu para o grego, se valendo da tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Todas as teorias têm argumentos bem fundamentados, mas seja qual tenha sido a ferramenta, não afeta de qualquer modo sua inspiração divina. Após esta abordagem inicial do primeiro livro do Novo Testamento, vamos resumir o que vemos nos 2 primeiros capítulos do Evangelho.
narra o nascimento virginal, a visita dos magos, a fuga para o Egito, a matança dos inocentes em Belém e o retorno a Judá e morada em Nazaré. Concluindo a nossa primeira lição, observamos que Deus utilizou um homem que foi transformado por Jesus Cristo, utilizando seus dons e talentos para a instrução correta de seu próprio povo, que por sinal a princípio desprezava pela sua ocupação. E o que vemos pela genealogia de Jesus e a forma como sua vida foi sendo conduzida desde o início é a prova de que o Senhor cumpre com os seus propósitos, apesar das ações e pretensões do ser humano. Nada escapa do controle do Senhor.